E agora, o nosso próximo assunto será, veja na tela, variações patrimoniais. Gente, não confundam esse tema, variações patrimoniais que veremos agora, sob a perspectiva do setor público, não é, contabilidade aplicada ao setor público, com aquela que vimos pelo enfoque orçamentário. No enfoque orçamentário, o que é que eu fiz? Separei em dois grandes grupos. Aquelas variações que dependem da execução orçamentária, daquelas que independem da execução orçamentária, sendo elas ativas ou passivas. São variações ativas, as mutações ativas, a receita orçamentária, a interferência ativa orçamentária, o acréscimo patrimonial e a interferência ativa extra-orçamentária. Isso é ver a aula lá, assistam de novo. Do outro lado, variações passivas, despesa orçamentária, mutações passivas, interferência financeira passiva orçamentária, decréscimo patrimonial e a interferência financeira passiva extra-orçamentária. Também vimos. Então, separamos e estudamos dessa forma. Agora não. Agora será um enfoque patrimonial. Então, o que vai mesmo definir se a variação é ativa, se é passiva, se vai alterar, se não vai alterar o patrimônio líquido, é o fato gerador. Então, você deve ficar atento para o fato gerador. É ele que vai identificar a variação. Mas, além do fato gerador, teremos também conceitos diferentes. Então, não misturem esse assunto, variações patrimoniais, pelo enfoque orçamentário, das variações patrimoniais pelo enfoque contábil. E é fácil identificar, gente, na hora da prova, da questão, porque a banca vai colocar a variação patrimonial segundo as normas brasileiras. Aí você já sabe, enfoque patrimonial. As variações patrimoniais de acordo com a Lei 4320/64, enfoque orçamentário. Ok? Então vamos começar? Na tela. Variações patrimoniais. As variações patrimoniais são transações que resultam em alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando ou não o seu resultado. Então, já de cara, vejam aí que a variação patrimonial, ela produzirá um efeito no patrimônio líquido ou não. Se não afetar o patrimônio líquido, se não afetar o resultado, será uma variação compensatória. Assim, todas as alterações ocorridas no patrimônio são denominadas variações patrimoniais e podem ser classificadas em quantitativas e qualitativas. Olha só, gente, pelo enfoque contábil, não vamos agora classificar, vou colocar aqui, ó, pelo enfoque orçamentário, aí você teria variações ativas, variações passivas. Pelo enfoque patrimonial, o que temos agora? Variações quantitativas e variações qualitativas. Estão percebendo a mudança? Então, quantitativas e qualitativas. Eu começo explicando as variações qualitativas. Variações patrimoniais qualitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. Então, cuidado. Alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. Como exemplos, tem-se a compra de veículo e a contratação de operações de crédito. Por quê? Quando se adquire um veículo, imaginem, aí você terá a entrada de um bem e também terá o quê? A saída do numerário ou a entrada de uma obrigação, se for a prazo. Na contratação de operações de crédito, você terá a entrada do numerário no patrimônio e a entrada de quê? De uma obrigação, já que você está se endividando, que são variações patrimoniais qualitativas, pois o que acontece no primeiro exemplo é a troca, a permuta de uma obrigação a pagar por veículo. E no segundo exemplo é a entrada de caixa advinda do empréstimo, em contrapartida a um registro de uma obrigação de devolução do empréstimo. Então aqui temos
o primeiro exemplo e aqui temos o segundo exemplo que foi descrito no texto. Já as variações quantitativas. As variações patrimoniais quantitativas decorrem de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, subdividindo-se em. Então, variações patrimoniais quantitativas, ou elas vão aumentar ou diminuir o patrimônio líquido. Subdividindo-se em variações patrimoniais aumentativas, quando aumentam o patrimônio líquido, receita sob enfoque patrimonial. Então, você tem as variações patrimoniais quantitativas, podendo ser aumentativa, podendo ser diminutiva. A aumentativa acontece quando aumenta o patrimônio líquido. Então, aqui teremos o aumento do PL, que é a receita sob enfoque patrimonial. Já as variações patrimoniais diminutivas, quando diminui o patrimônio líquido, despesa sob enfoque patrimonial. A receita sob enfoque patrimonial, que produzirá a variação patrimonial aumentativa, né? E a despesa sob enfoque patrimonial será denominada de variação patrimonial diminutiva. Então, você encontra na questão receita sob enfoque patrimonial. Isso aqui é o que vai gerar a variação patrimonial quantitativa aumentativa. Já a despesa sob enfoque patrimonial vai gerar a variação patrimonial quantitativa diminutiva. Ambas não devem ser confundidas com a receita e a despesa orçamentária. Então, são conceitos que você deverá entender e deverá separar. Receita e despesa orçamentária, utilizamos essa nomenclatura quando estamos diante da Lei 4320/64, que trata do enfoque orçamentário. Agora, simplesmente receita, simplesmente a despesa é o enfoque patrimonial. E a receita será a variação patrimonial quantitativa aumentativa. A despesa, variação patrimonial quantitativa diminutiva. Por que isso? Porque são conceitos que coincidem com a contabilidade privada. E na contabilidade privada, a receita aumenta o PL e a despesa diminui o PL. Então, temos aqui, em relação à receita, variação patrimonial quantitativa aumentativa, aumenta o PL. Em relação à despesa, variação patrimonial quantitativa diminutiva. Bem, a variação patrimonial quantitativa aumentativa, ela vai ocorrer em momentos distintos. Portanto, segundo os princípios contábeis, a variação patrimonial aumentativa deve ser registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador. Isso sempre, gente, estará presente. Deve ser registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador, independentemente, olha só, do recebimento, porque o que vale é o fato gerador. Então, veremos agora essa variação quanto à dependência da execução orçamentária. Variação patrimonial aumentativa resultante da execução orçamentária. São receitas orçamentárias efetivas arrecadadas de propriedade do ente que resultam em aumento do patrimônio líquido. Exemplo, receita de tributos. Variação patrimonial aumentativa independente da execução orçamentária. São fatos que resultam em aumento do patrimônio líquido, que ocorrem independentemente da execução orçamentária. Exemplo, incorporação de bens, uma doação recebida. Então, a doação recebida, ela vai provocar o quê? Um aumento no bem e a contrapartida será com o aumento do patrimônio líquido. Uma doação recebida é um fato que independe da execução orçamentária. E como esse fato provocou um aumento no patrimônio líquido e independe da execução orçamentária, é uma variação patrimonial aumentativa
independente da execução orçamentária. Ok? Bem, agora, variação patrimonial quantitativa diminutiva. Analogamente, a variação patrimonial diminutiva deve ser registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador. Sempre isso, gente, no momento da ocorrência do seu fato gerador, independentemente do pagamento, porque o que vale é o fato gerador, sendo pago ou não. Quanto à dependência da execução orçamentária, também temos variação patrimonial diminutiva resultante da execução orçamentária. Esse resultante da execução orçamentária significa o orçamento teve que ser executado. E como estamos diante de uma variação patrimonial diminutiva, é uma despesa. Aquela que depende de autorização orçamentária para acontecer. Exemplo, despesa com salário, despesa com serviço, etc. E a outra é a variação patrimonial diminutiva independente da execução orçamentária, aquela que independe de autorização orçamentária para acontecer. Exemplo, constituição de provisão, despesa com depreciação, etc. Portanto, as variações patrimoniais podem ser qualitativas, podem ser quantitativas. As quantitativas podem ser aumentativas ou diminutivas. Essa aumentativa, elas são divididas ainda em aquelas que dependem da execução orçamentária e aquelas que independem da execução orçamentária. Da mesma forma, as diminutivas dependem da execução orçamentária, mas existem também aquelas que independem da execução orçamentária. Bem, e quando é que essa variação efetivamente vai acontecer? Já sabemos que é o fato gerador que vai definir. Então vamos agora à realização dessas variações patrimoniais. Na tela. Realização da variação patrimonial aumentativa. Primeiro caso, nas transações com contribuintes e terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador, de natureza tributária, investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade ou fruição de serviços por esta prestados. Então temos transações com contribuintes e terceiros. Aí os exemplos que foram dados, né? Quer pela ocorrência, sempre terá que ocorrer o quê? Um fato gerador. De natureza tributária, investidura. De natureza tributária, você tem o quê? O lançamento do tributo. Investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade. Ou seja, a entidade está recebendo um bem, ela vai aumentar o seu patrimônio com reflexo no PL. Ou fruição de serviços por esta prestados. A prestação de serviços prestado pela entidade, recebendo ou não numerário. Porque o que interessa não é o recebimento da receita, o que interessa é que ocorreu o fato gerador, independentemente do recebimento da receita. Outra situação, quando da extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de igual valor. Então você tem um passivo registrado no seu patrimônio e paga esse passivo. Então o que vai acontecer? Sai a obrigação, sai o numerário. Nesse caso, teremos a variação qualitativa, que não é o caso do item 2. Mas para explicar o item 2, você tem um passivo aqui registrado no patrimônio, uma obrigação. E digamos que houve o perdão dessa dívida. Então o que vai acontecer com o perdão da dívida? Você vai dar baixa na obrigação e a contrapartida será com o aumento do patrimônio líquido. Então, quando a extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior, ou seja, sem um pagamento em numerário, o perdão da dívida ou a prescrição da dívida são exemplos. 3. Pela geração natural de novos ativos, independentemente da intervenção de terceiros. O que você teria aí? Nascimento de semoventes, ou seja, vamos registrar esse bem no patrimônio, que é o semovente.
nascimento de um bezerrinho lá do rebanho do Estado. Então isso aí, gente, é um fato que vai provocar um aumento no patrimônio líquido. Não houve a execução orçamentária, mas haverá como contrapartida o aumento do patrimônio líquido. Então, terceiro caso. Quarto caso, no recebimento efetivo de doações e subvenções, entra o bem por conta de uma doação e a contrapartida será o aumento do patrimônio líquido. Então, o que temos aqui foram os 4 casos que justificam, que exemplificam a realização da variação patrimonial aumentativa. A banca pode cobrar qualquer um desses casos quando o tema for realização da variação patrimonial aumentativa. Agora vamos para a realização da variação patrimonial diminutiva. É uma variação patrimonial quantitativa diminutiva. Primeiro caso, quando deixar de existir o correspondente valor ativo por transferência de sua propriedade para terceiro, saiu do nosso patrimônio e foi para outro patrimônio. 2. Pela diminuição ou extinção de valor econômico de um ativo, entendo aí uma depreciação. 3. Pelo surgimento de um passivo, sem um correspondente ativo, o reconhecimento de uma dívida, o que chamamos tecnicamente do esqueleto da dívida. A dívida estava engavetada, não tinha sido registrada, ela foi reconhecida e foi contabilizada no patrimônio. A contrapartida pelo surgimento desse passivo será a redução do patrimônio líquido. E agora, sabendo que essas variações patrimoniais poderão ser qualitativas ou quantitativas, vamos agora aprender como se apura o resultado patrimonial. Vamos ver na tela? Resultado patrimonial. O resultado patrimonial corresponde à diferença entre o valor total das variações patrimoniais aumentativas e o valor total das variações patrimoniais diminutivas de um dado período. Então, para que você possa apurar um resultado patrimonial, basta pegar, gente, a diferença entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas menos as variações patrimoniais quantitativas diminutivas. Você chegará nesse resultado patrimonial. Logicamente, se variações patrimoniais quantitativas aumentativas forem maiores que as variações patrimoniais quantitativas diminutivas, teremos um resultado patrimonial superavitário. Caso menor, o resultado patrimonial será deficitário. E havendo a igualdade, esse resultado patrimonial será nulo. Bem, eu falei que o que vai interessar mesmo é o fato gerador, já que esse é a grande sistemática do enfoque patrimonial. Sempre vamos buscar o fato gerador para que algo possa acontecer. E não é diferente para as variações patrimoniais. Vejam agora quando elas serão reconhecidas, quais os momentos do reconhecimento de uma variação patrimonial qualitativa, aumentativa, mas sempre pelo fato gerador. Observem. Reconhecimento da variação patrimonial. Primeiro, vamos para a variação patrimonial aumentativa. Esse reconhecimento ocorrerá, olha só, gente, antes, depois ou no momento da arrecadação da receita orçamentária. Então, a variação patrimonial aumentativa ocorrerá antes, depois ou no momento da arrecadação da receita orçamentária. A variação patrimonial diminutiva ocorrerá antes da liquidação da despesa, ou depois da liquidação da despesa, ou no momento da liquidação da despesa orçamentária. A variação patrimonial diminutiva ocorrerá antes da liquidação da despesa, ou depois da liquidação da despesa, ou no momento da liquidação da despesa orçamentária. Exemplos para que você possa entender melhor. Eu vou começar com a variação patrimonial aumentativa.
E o exemplo será do reconhecimento antes da arrecadação da receita. Então você sabe que a receita orçamentária, ela percorre estágios, né? Temos o estágio da previsão, depois o estágio do lançamento, depois o estágio da arrecadação, depois o estágio do recolhimento. A previsão orçamentária é quando a lei orçamentária é elaborada e é estimada a receita a ser arrecadada em um determinado exercício. O lançamento acontece quando a administração pública identifica o contribuinte devedor. E é aqui, gente, olha só, que geralmente temos o quê? O fato gerador. A arrecadação, quando o contribuinte comparece a um dos agentes delegados pela administração pública e quita sua obrigação. E o recolhimento, quando esse agente transfere o valor que foi recebido do contribuinte para a conta única da administração pública. Então vamos ver a variação patrimonial aumentativa antes da arrecadação da receita, antes disso aqui. Ocorrerá no lançamento da receita. Olha só, o que antecede é o lançamento, é aqui que temos o fato gerador. Então, a variação patrimonial aumentativa antes da arrecadação da receita ocorrerá no lançamento da receita. Exemplo, reconhecimento da variação patrimonial aumentativa antes da ocorrência da arrecadação da receita orçamentária, quando houver o lançamento de um tributo. Nesse caso, registra-se a débito o reconhecimento do direito e a crédito uma variação patrimonial aumentativa no momento do fato gerador e não no momento da arrecadação, que acontecerá futuramente. Então, debitei créditos tributários a receber, que é uma conta patrimonial, e creditei impostos sobre patrimônio e a renda, isso pelo lançamento do tributo, representando aí uma variação patrimonial quantitativa. No caso, ela é aumentativa, que ocorreu no lançamento da receita, portanto, antes da arrecadação da receita. Agora vamos ao exemplo da variação patrimonial aumentativa depois da arrecadação da receita. Ora, se aconteceu depois da arrecadação da receita e eu tenho que ficar atento ao fato gerador, temos a previsão, o lançamento, vamos aqui melhorar, né? Temos como estágios da receita a previsão, depois o lançamento, depois a arrecadação e, por fim, o recolhimento. Então, vamos agora reconhecer uma variação patrimonial aumentativa depois da arrecadação. Então, o fato gerador vai acontecer aqui, ó. Fato gerador não será mais agora no lançamento, e sim depois da arrecadação. Quando ocorrer o recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de serviços, a receita orçamentária é registrada antes da ocorrência do fato gerador. Então, pelo enfoque orçamentário, eu tenho que contabilizar a receita antes do fato gerador. Eu recebi antes de ter prestado o serviço. Então, a receita orçamentária é contabilizada pela arrecadação. Mas o fato gerador, como está aí na figurinha, está ocorrendo depois da arrecadação, vai ocorrer depois da arrecadação. E pelo enfoque patrimonial, eu tenho que buscar o fato gerador. Ou seja, a variação patrimonial aumentativa ocorre em momento posterior à arrecadação da receita orçamentária. Novamente, o efeito real desses dois lançamentos é uma variação patrimonial qualitativa, pois se registra a entrada antecipada dos valores, em contrapartida à obrigação assumida pela entidade em prestar o serviço. Portanto, gente, quando se registra o recebimento da receita, teremos aqui uma variação patrimonial qualitativa, já que nesse momento ainda não aconteceu o fato gerador. Eu só vou reconhecer a variação patrimonial aumentativa quando do reconhecimento do fato gerador. Como isso? Observem. Então, variação patrimonial qualitativa, quando eu recebi de forma antecipada um valor
referente a um serviço que eu ainda vou prestar. Então, a variação nesse momento será qualitativa. Mas, quando o serviço for prestado, ocorrerá o fato gerador da variação patrimonial aumentativa, causando impacto no resultado da entidade pública. Então, mais uma vez, a receita foi prevista, foi lançada, foi arrecadada e depois será recolhida. Nesse momento, depois da arrecadação, é que ocorreu o fato gerador. E é aqui que eu vou reconhecer contabilmente uma variação patrimonial quantitativa. Então, temos o quê? O reconhecimento de uma variação patrimonial aumentativa depois da arrecadação da receita, quando eu recebo antes de prestar um serviço. Nesse caso, o fato gerador ainda não ocorreu. Pelo recebimento antecipado, eu contabilizo uma variação patrimonial qualitativa. Quando o fato gerador ocorrer no futuro, é que eu vou registrar a variação patrimonial quantitativa afetando o resultado do exercício, no caso, aumentando o patrimônio líquido. E agora, variação patrimonial aumentativa no momento da arrecadação da receita orçamentária. Então, o que teremos agora? A receita é prevista, depois é lançada, depois é arrecadada e depois é recolhida. Prevista, lançada, arrecadada e recolhida. Agora, gente, vamos reconhecer a variação patrimonial aumentativa no momento da arrecadação, ou seja, ocorrerá a arrecadação e, ao mesmo tempo, teremos o reconhecimento do fato gerador. Quando ocorrer o recebimento de valores provenientes da venda de serviços, concomitantemente com a prestação do serviço, a receita orçamentária é contabilizada junto com a ocorrência do fato gerador. Então, prestei um serviço e recebi. O fato gerador ocorreu, o recebimento ocorreu. Então, variação patrimonial quantitativa que está acontecendo no momento da arrecadação da receita. Por quê? Porque também ocorreu o fato gerador daquela receita. Então, perceberam que o que vai definir o momento do reconhecimento da variação patrimonial aumentativa é o fato gerador. E para a despesa, também será o fato gerador. Vamos ver? Variação patrimonial diminutiva, antes da liquidação da despesa. Então, temos aqui a despesa fixada, depois ela é liquidada, a despesa fixada, vamos aqui corrigir, depois ela é empenhada, depois ela é liquidada e, por fim, ela é paga. Geralmente, o fato gerador acontece aqui. Fato gerador. O que veremos? Variação patrimonial diminutiva antes da liquidação. Aqui, ó, entre o empenho e a liquidação. Nesse primeiro caso, o fato gerador vai acontecer aqui. Exemplo, o 13º salário a ser pago no final do ano deve ser reconhecido a cada mês trabalhado, ou seja, uma variação patrimonial diminutiva deve ser reconhecida mensalmente, mas o empenho, liquidação e pagamento da despesa orçamentária só acontecerá no mês do pagamento. Então, o 13º salário é fruto dos 12 meses que você trabalhou. Então, contabilmente, vamos reconhecer parcela por parcela. Para cada mês que você trabalhou, terá 1/12 dessa parcela. Então, o fato gerador é mensal, mas o pagamento ocorrerá apenas no final do exercício. Naquele momento é que a despesa será empenhada, liquidada e paga. Mas, nesse caso, vamos reconhecer a variação patrimonial diminutiva mensalmente, porque o fato gerador acontece em cada mês do ano trabalhado. Ok? Voltem. Então, para cada mês, teremos 1/12 da parcela do 13º, reconhecendo, portanto, a variação patrimonial quantitativa. Agora, variação diminutiva, né? Variação patrimonial diminutiva depois da liquidação da despesa. Quando a concessão de suprimento de fundos, a despesa orçamentária é empenhada, liquidada e paga no ato da concessão.
e só com a prestação de contas do suprido é que há o efetivo registro da variação patrimonial diminutiva. Ou seja, a despesa fixada é empenhada, é liquidada e é paga. Isso, processo normal de aplicação. Mas quando se há a concessão do suprimento de fundos, o empenho é feito de forma antecipada, a liquidação e o pagamento. Entrega-se o numerário ao suprido, ele realiza a aquisição e depois presta contas. Portanto, o que temos aí é uma variação patrimonial diminutiva depois da liquidação da despesa, pois o fato gerador vai acontecer aqui, quando houver a montagem do processo de prestação de contas, depois da liquidação. E agora, variação patrimonial diminutiva no momento da liquidação da despesa orçamentária. Quando ocorrer liquidação da despesa orçamentária, concomitantemente com a prestação do serviço, a despesa orçamentária e o fato gerador da variação patrimonial diminutiva são contabilizados juntos. Então, ocorreu a liquidação e também o fato gerador, teremos o quê? A variação patrimonial quantitativa diminutiva sendo reconhecida no momento da liquidação. Depois de toda essa teoria das variações patrimoniais, começaremos a resolver as questões, não agora, na próxima aula. Até lá!